Olá pessoas, como foram as leituras de dezembro? Não muito boa, né minha gente? Porque dezembro é um mês que ele manda nele mesmo. Não adianta fazer planos para dezembro porque ele mesmo se comanda. Então você faz N planos, mas dezembro não permite. Mas enfim, nós terminamos dezembro, né? Hoje é dia 1º e eu consegui em dezembro, apesar de todos os sobe e desces característicos de dezembro, eu consegui ler 2 livros. Eu terminei o ano com os meus 2 autores favoritos, fora Tolkien, que eu não consegui ler agora em dezembro, embora eu esteja com o livro na metade. Mas terminei com muitos questionamentos, né? Primeiro eu li esse livro aqui, né? Que foi o livro que foi lançado esse ano, depois da morte de Hawking, que é Breves Respostas para Grandes Questões. Breve respostas não, são respostas muito, né? Tanto é que deu um livro, né? Nos últimos tempos de Hawking, ele presenteou a gente com essa obra final, na qual responde às grandes perguntas que acompanham a humanidade. São perguntas do tipo como tudo começou, essas perguntas que a gente já ouve respostas por aí. Mas essas respostas dadas por Hawking é tudo fundamentada dentro das teorias que ele estudou a vida toda. Então, ele fala sobre a existência de uma inteligência fora da Terra, fala como seria possível ou não prever o futuro, fala do trabalho dele, né, o que há dentro dos buracos negros, a viagem no tempo, se é possível ou não, faz um embate com os filmes, né, por que que lá tudo é possível dentro da ciência real, realmente essa possibilidade não, como é, fala sobre a sobrevivência na Terra para o futuro. Então, assim, como moldaremos o futuro, é um livro que ele faz realmente, responde grandes questionamentos mesmo. E se tratando de Hawking, são respostas embasadas na ciência e ao mesmo tempo com um cunho filosófico, mas também simples de ser entendido. É por isso que ele é, na minha opinião, um dos melhores autores que tem para você ler sobre essas grandes questões e refletir, obviamente, né? Uma das coisas que ele deixou escrita é: espero que doravante, mesmo quando eu não estiver mais aqui, as pessoas no poder possam demonstrar criatividade, coragem e liderança, que elas se disponham a enfrentar o desafio do desenvolvimento sustentável e hajam não em interesse próprio, mas em prol do bem comum. Sei perfeitamente como o tempo é precioso. Aproveite o momento, tome uma atitude já. Então, assim, ele sempre dá uma resposta dentro do cunho científico e deixa uma opinião no final, que é uma opinião que, na minha opinião, é muito boa para ser refletida. Esse cientista, embora eu não seja da área dele, eu leio os textos dele não porque tenho conhecimento da área da ciência que ele estudava, o universo, não sei nada do universo. Mas os textos dele, embora fale do universo, traz isso pra gente de uma forma leve. Ele mesmo fala num dos livros dele que na época da escola a gente não conseguia aprender física, química desse jeito, né? Ele dá uns exemplos tão simples que faz você entender o que deveria ter entendido na época da escola, do ensino médio. Mas enfim, em todo final de livro de Hawking, ele deixa uma... E assim, ele é um homem muito sucinto, tá? As respostas e os questionamentos dele e os conselhos que ele deixa são sempre muito pequenos. Ele vai direto no ponto, nada de páginas e páginas de coisa. Até mesmo porque por conta da condição dele, né? Então ele era muito sucinto em tudo que ele ia explicar. Para o público no geral, obviamente, né? No final desse livro, eu derramei lágrimas em vários momentos desse livro, porque eu venho acompanhando a carreira dele já há um tempo, e aí em março desse ano ele faleceu, então o pós-fácio do livro é escrito pelo ator que fez ele no cinema, o pós-fácio é escrito pela filha dele, a Lucy Hawking. Então, assim, tem muitos momentos emocionantes no livro. Mas o parágrafo final que ele escreveu no livro é: assim, lembre-se de olhar para as estrelas e não para os próprios pés. Tente compreender o que vê e questione o que faz o universo existir.
Seja curioso, e por mais que a vida pareça difícil, sempre há algo que se pode conseguir, que se pode fazer. Nunca desista. Deixe a sua imaginação correr solta. Molde o futuro. Então, é ou não é um livro para você encerrar o ano? Eu super recomendo. Esse livro tá super barato se for levar em consideração que ele foi lançado esse ano, né? Na Amazon, quem quiser dar uma olhadinha, eu comprei ele barato mesmo, tá? Obviamente, eu não sei se ele tem outras editoras, mas eu comprei na Amazon, online. E para terminar o ano, eu também li Um Sentido para a Vida, que é do meu outro autor favorito, que é Antoine, o nosso bom e velho Perrizinho. Nesse livro é um compilado de reportagens que ele fez enquanto no período que ele foi correspondente de algumas guerras ali no período antes da Segunda Guerra Mundial. Então, os conflitos civis e até mesmo entre países que tinha, ele era correspondente de um jornal de Paris. Ele era piloto, né, que isso é o que fica bem claro nos escritos dele, e escritor. Antoine é um dos grandes nomes da literatura francesa do século XX e é autor do Pequeno Príncipe, um dos livros mais lidos em todo o mundo. Ele tem um estilo simples e direto e aborda tanto as questões de seu tempo, como, por exemplo, as guerras que presenciou, quanto o lugar e os valores do sentimento no mundo voltado para a ação e a tecnologia. Ele viveu ali naquele período em que a tecnologia estava se sobressaindo, né? Então, ele era correspondente do jornal, mas ele não se retinha a fazer só uma reportagem simples. Tanto ele botava questionamento dentro das reportagens, citava nome, cutucava o povo. Então, assim, é um livro, um compilado de reportagens muito legal de ler, muito diferente das reportagens no jornal que a gente lê hoje. Em uma das reportagens ele começa bem assim: sei quais são as censuras que me farão. Os leitores de um jornal reclamam reportagens concretas e não reflexões. As reflexões são boas para revista ou para livros. Sobre isso, minha opinião é diferente. Trago sempre os olhos à imagem da minha primeira noite no voo na Argentina. Uma noite negra como tinta. E aí ele descreve o que aconteceu nessa noite e ele questiona assim: qual é o sentido das guerras? O porquê que os homens se degladiam, se matam desse jeito? Qual a frivolidade por trás desses embates? E ele vai citando nomes em reportagens. Ele tem algumas reportagens políticas mesmo, que ele fala: olhe, né, tá acontecendo isso e isso. Olha lá, os franceses acorda, mundo acorda. Então, assim, é um compilado de reportagens muito legais. A única coisa assustadora é que os alertas que ele faz na época dele, né, que foi um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, essas reportagens foram escritas em 36, em 38, uma das últimas reportagens foi em 38, que ele faz alertando. E aí depois, quando iniciou mesmo a Segunda Guerra Mundial, que ele era piloto de reconhecimento, tanto é que ele foi abatido em um desses voos. Mesmo assim, um dia antes de sair para o seu último voo, ele ainda deixa alguns textos escritos, e esses textos estão todos aqui. Alguns textos estão assim, aparentando sem acabar por isso, né? Porque foram textos que ficaram quando ele saiu e infelizmente não retornou mais aos 44 anos. Então, é outro livro muito legal de se ler, né? Só que não é só a questão das reportagens políticas, ele também insere dentro a visão dele, o olhar dele na sociedade daquele momento. Ele descreve a vida de pessoas, né, simples, que estão ali perdidas no meio das guerras políticas. Então, é muito, muito legal mesmo. Eu terminei o ano com poucas leituras, né, porque dezembro se manda, mas com 2 leituras que valeu super, super, super a pena, que são esses 2. E agora, como todo mundo sabe, eles ficam aqui na minha bibliotequinha, disponível se alguém quiser pegar para ler, porque eu super recomendo. Como nós estamos em fim de ano, fim de ciclo, encerramos mais esse,
Não sei se ano que vem eu vou mostrar os livros todo mês. Todo mundo já sabe que eu leio, que eu faço incentivo à leitura. Quem quiser pode procurar. A gente tem uma mini biblioteca na escola, com vários livros, inclusive doados. Tem a minha particular. Então, assim, os livros estão aí para quem quiser correr atrás e ler. Ok? No mais, vamos ver o que vai acontecer em janeiro. Beijo e até a próxima.